Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para resolver a questão de número 16, questão 16 do ENAD de 2017. Então, na sequência de questões que nós estamos resolvendo aí, eu vou conversar com vocês e resolver a questão de número 16. Essa questão, eu trouxe aqui o artigo 29 da LDB, que ela vai dar uma sustentação aí teórica para a gente poder resolver essa questão, ajudar aí na resolução. Então, o artigo 29 da LDB, ele vai falar o seguinte: a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Vamos lá então. Essa questão ela aborda um tema central da pedagogia, que é a educação infantil. Ela vai destacar o cuidar e o educar e também a importância do brincar. Aqui está a questão 16, questão que foi do ENAD de 2017. Ela traz dois textos curtos. No primeiro texto, ela destaca a criança como um sujeito de direito, enquanto sujeito de direito, e a educação infantil não deve ser assistencialista, mas sim promotora do desenvolvimento integral da criança. O texto 2, o segundo texto, né, ele vai trazer aí que faz necessário superar aquela educação reprodutora. Então ele reforça a necessidade de recuperar, de superar, ou melhor, né, a educação reprodutora, que didatiza o lúdico, patologiza a infância e reduz a educação ao ensino. E promover uma educação que valorize o convívio com as diferenças, que priorize as expressões infantis, que agregue as famílias às creches e que opte por considerar o ato de brincar como favorecedor das descobertas. Então, nós temos aí dois fragmentos e a partir desses dois fragmentos nós precisamos aí analisar três afirmativas. Essas três afirmativas e julgar se elas estão corretas ou se elas estão erradas, né? Se elas são verdadeiras ou se elas são fake news aí. Então vamos para o próximo aqui para facilitar essa compreensão. Então vamos aí à afirmação número 1, a primeira afirmação. A afirmação 1 sugere que a formação docente para a educação infantil é igual à dos anos iniciais do ensino fundamental. Se a gente pode observar, ele vai falar o que a formação docente para a atuação na educação infantil é desenvolvida em conjunto com a formação que habilita o docente para atuar nos anos iniciais do ensino fundamental, uma vez que os dois níveis são exigidos os mesmos conhecimentos e são iguais para os objetivos formativos. Essa afirmativa ela está incorreta, embora a mesma licenciatura em pedagogia habilite os ambos para atuar tanto na educação infantil como no ensino fundamental 1, as diretrizes curriculares nacionais e a LDB distinguem claramente que elas são diferentes. Então, essa afirmação a gente pode concluir que ela é uma afirmação falsa. Ela não está correta, ela é uma afirmativa incorreta, ela está errada. Então, aqui.
Vamos então para a segunda, né? Que a questão pede para a gente analisar as três. Vamos analisar agora a segunda afirmativa. A segunda afirmativa vai falar sobre a questão que diz respeito a cuidar e educar como princípios norteadores da educação infantil e que devem ser abordados sem sobreposição entre eles. Então vamos ler a alternativa aqui com atenção. Ó. Cuidar e educar são princípios norteadores da educação infantil e a prática educativa de segmento deve abordá-las sem que haja sobreposição entre eles. Então, o cuidar e educar são princípios norteadores da educação infantil, correto. E a prática educativa nesse segmento deve abordá-los sem sobreposição. Está correta essa questão, porque o cuidar e o educar na educação infantil, eles são elementos importantes e um não deve sobrepor o outro. A educação infantil brasileira entende o cuidar, a atenção física e emocional, e o educar, o ensino e aprendizagem, como dimensões complementares e indissociáveis. Ou seja, um não deve sobrepor o outro, mas coexistir de forma integrada. Então essa afirmação, ela é uma afirmação verdadeira. Então ela está correta, essa afirmativa. Então vamos botar um Czinho aqui de correto. Então, se a gente for olhar até agora, né, nós já analisamos o 1, o 2 e faltamos analisar o terceiro. Aqui, se a gente fosse por eliminação, a gente já poderia eliminar aqui, ó, o 1, que não é apenas ele, e também a questão letra E também a gente eliminaria. E a letra C também ficaria só entre a letra B e a letra D. Nós precisamos de verificar agora se o item 3, né, a afirmativa 3, ela está correta ou incorreta. Então vamos lá. No trabalho docente da educação infantil, deve-se considerar o brincar como uma forma específica de manifestação da criança e, portanto, elemento fundamental no desenvolvimento do trabalho educativo. Está correto? Será essa afirmativa? Eu penso que sim. Por quê? Porque a afirmação ela defende que o brincar é uma forma específica de manifestação da criança e, portanto, um elemento fundamental do trabalho educativo. Isso a gente pode considerar, né, levando que a afirmativa está totalmente alinhada com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a LDB no artigo 29 que nós apresentamos no início da questão, com as DCNEs de 2009 e principalmente também com as BNCC de 2017, que reconhecem o brincar como um direito da criança e uma estratégia central de aprendizagem. Então, essa afirmativa também está correta. Correta, gente. Então, ela não é fake, ela está correta. Então, vamos lá. Então, não é apenas a 2 que está correta, é a 2 e a 3, marcando aí no nosso gabarito como letra da resposta a letra D, ok? Então é isso aí, pessoal. A conclusão que nós podemos chegar, então, é que o gabarito é a letra D, depois de analisar as três questões, confirmamos que é a letra D, porque a primeira é falsa, a 2 e a 3 são verdadeiras, portanto, a alternativa letra D. E essa resposta é uma resposta oficial também lá do gabarito lá do ENAD de 2016. É isso aí, se você gostou, continua com a gente que temos mais questões aí para a gente poder resolver ao longo dessa jornada aí do Caminhos para o ENAD. E lembrando que esta questão também ela reforça que a educação infantil deve garantir à criança
como sujeito de direitos, integrar cuidados, educar e valorizar o brincar na prática pedagógica. Isso é essencial. E continue estudando conosco aí nas próximas videoaulas, que tem muito mais. Obrigado, até mais.